Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje vamos começar aí, vamos continuar o capítulo 6. Hoje vamos continuar o capítulo 6 aí do livro 2, tá? Representação de números racionais na reta numérica. Ele está na página 12. Então pegue lá seu livro na página 12 e vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Bom, então a primeira questão que está lá, na atividade dialogar e conhecer, tem lá, dados os números 2,5, menos 1,2, 1 sobre 4, menos 7 sobre 2 e 3 sobre 2, 3 sobre 12, represente-os na reta numérica colocando pelo menos outros dois números como referência. Bom, vamos desenhar a reta numérica para a letra A. Bom, pessoal, então na letra A, 2,5, eu posso fazer uma reta numérica, tá? Colocar aqui no meio, por exemplo, 2,5. Quem é que vem depois do 2,5? 3, tá? Depois do 3, 3,5. Depois do 3,5, 4. Antes do 2,5 vem o 2. Antes do 2 vem o 1,5. E antes do 1,5, 1. Então 1, 1,5, 2, 2,5, 3, assim por diante. Na letra B, isso aqui é a letra A. Na letra B, colocando a reta, eu vou marcar aqui menos 1,2. Como ele é negativo, imagina-se que o zero vai estar para cá, certo? Então essa contagem para o zero vai ser regressiva. Então se eu tenho menos 1,2, bem para cá vai ser o menos 1,1. O menos 1, o menos 0,9 e assim vai até chegar no zero. Todos negativos, tá? Aqui é menos, aqui é menos. E para cá? Menos 1,3, menos 1,4 e assim por diante. Então aqui inteiro eu teria o 1 como inteiro aqui, né? E mais aqui na frente eu teria o menos 2 como inteiro também. Ok? Letra C. 1 sobre 4. Pessoal, 1 sobre 4, se você pensar aí, R$1 dividido para 4 é 25 centavos, tá? Então dá 0,25. Então se eu for representar aqui na reta numérica, bem aqui no meio 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25, tá? Imagina-se que o zero vai estar mais ou menos para cá, vamos dizer que o zero está bem aqui, 0. Aí vem 0,25, depois vem 0,5, depois vem 1. Aliás, 0,75, depois vem 1 e assim por diante. Então 1 sobre 4 está aqui, ó, perto do zero. Tá? Se eu contar de 0,25 em 0,25, ele vai dessa forma. Para cá eu teria o menos 1 sobre 4, que é menos 0,25 e assim por diante. Olha a letra D. Menos 7 sobre 2. Se você pensar aí que 7 dividido para 2, pessoal, é menos 3,5. Tá? Então se eu fizer uma reta que vai estar marcado bem aqui, menos 3,5, tá? Como ele é negativo, contagem regressiva. Lembra que o zero vai estar nessa direção aqui. Então menos 3,5 aqui eu viria com menos 3. Menos 2,5, menos 2 e assim vai. Para esse lado eu teria menos 4, menos 4,5, menos 5 e assim por diante. Letra E. 3 sobre 12. Se você dividir aí 3 para 12, também dá 0,25. Tá? Então você procede igualzinho como a gente fez a letra C. Letra C, que era 1 sobre 4, que também é 0,25, tá? Então eu posso colocar aqui 1 sobre 4, que é 0,25, tá? Imagina que o zero vai estar bem por aqui. Depois vem 0,5, 0,75, igual como a gente fez na letra C. Olha 2, representação da reta numérica, página 12. Seja m e n dois números inteiros e consecutivos, dado m menor que n, olha aqui, m é menor que n. Se menos 11 sobre 5 está entre m e n, então bem aqui no meio de m e n eu tenho 11,5, tá? Calcule o valor de m mais n. M e n no início da questão está dizendo que eles são números inteiros, ok? Então a gente vai precisar ver essa informação aí. Mas primeiro eu vou pegar o 11 sobre 5 e vou dividir. 11 dividido para 5 vai ser 2. 2 vezes 5, 10, para chegar em 11 falta 1. Dá para dividir 1 para 5? Não, coloco o 0 e a vírgula. 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Para chegar em 10 não falta nada. Como era negativo, isso aqui vai ser menos 2,2. Tá? Então, se eu tiver numa reta bem aqui, menos 2,2, tá?
imaginando-se aí que o 0 vai estar nessa direção aqui. Então para cá eu teria o N e para cá eu teria o M, certo? Já que ele disse bem aqui que o número está entre M e N. Bom, M vai ser e N vai ser número inteiro, que também está dizendo aqui, né? Então quem é que vem antes de 2,2? É o inteiro menos 2. Quem é que vem depois de 2,2? É o inteiro 3. Então M vale menos 3 e N vale menos 2. Ele pediu que eu fizesse no final a soma de M mais N. Então eu vou fazer menos 2 mais... Aliás, menos 3 mais menos 2. Como mais com menos bem aqui dá menos, então eu teria menos 3 menos 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Isso aí daria menos 5. Números racionais na forma fracionária. Na representação de 5 sobre 4, 5 quartos, né, na reta numérica, o numerador é maior que o denominador. Como 5 sobre 4 é igual a 1 inteiro e 1 quarto, isso aqui é número misto, vocês viram isso aqui no 6º ano, você pode pegar o 5 e dividir para 4, isso aqui dá 1. 1 vezes 4, 4, para chegar em 5 falta 1. Tá? Esse 1 que sobrou, lembra que é o resto. O resto vem aqui para cima, ele fica 1, que é o resto, sobre o denominador que você fez a divisão, e aqui na frente fica o 1 que você conseguiu fazer a divisão. Isso aqui é número misto. Então ele está dizendo lá, como o 5 é igual a 1 inteiro e 1 quarto, então o número 5 quarto localiza-se entre 1 e 2, porque ele tem 1 inteiro e mais esse 1 quarto. Como o denominador é 4, divide-se a unidade medida em 4 partes iguais. Então o que foi que eu fiz? Se eu sei que ele é maior que 1, porque ele é 1 inteiro e mais 1 quarto, essa aqui é a parte inteira, essa aqui é a parte fracionária. Então eu deixei o meu 1 inteiro bem aqui, peguei o que vem depois dele, que é de 1 até 2, que também seria inteiro, e dividi em 4 partes. Perceba que aqui tem uma parte, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Como a primeira parte é 1 sobre 4, então eu já usei aqui, ó, aqui é 1 sobre 4, aqui é 2 sobre 4, aqui é 3 sobre 4. Aqui seria 4 sobre 4, certo? Então eu coloquei os 5 quartos bem aqui, que é 1 inteiro e mais 1 quarto. A fração 2, a fração menos 2 quintos deve localizar-se à esquerda do zero. Por que ela é à esquerda do zero, pessoal? Porque ela é negativa, pois trata-se de um número negativo. Como o numerador é menor que o denominador, o número 2 quintos localiza-se entre o 0 e 1. Perceba que o número 2 é menor que o número 5 que está embaixo. Toda vez que isso acontecer, o valor fica localizado entre 0 e 1. No caso aqui, menos 1, porque é negativo. Já que o denominador é 5, divide-se a unidade em 5 partes iguais. Então, nesse pedacinho que eu tenho aqui, entre o 0 e o menos 1, eu dividi em 5 partes. Ó, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4, 5 partes. Então, a primeira seria, esse espacinho bem aqui, seria 1 quinto, porque ela é a primeira parte, negativo, tá? Aqui o 2 quintos já está, aqui seria menos 3 quintos, aqui seria menos 4 quintos e aqui seria menos 5 quintos. Quanto é 5 quintos, pessoal? 5 dividido para 5 é quanto? 1. Por isso que o resultado deu 1 aí. Representação de números racionais na reta. Página 13, pessoal. Números racionais na forma decimal. O número 0,25 negativo, tá? Ele é negativo nesse caso. Então deve ser marcado à esquerda do zero, que ele é negativo, certo? Dividindo o espaço entre menos 1 e 0 em 10 partes iguais, localiza-se o número 0,2 e 0,3. Já que 0,25 está localizado entre eles, depois localiza-se o 0,25 no meio desses dois. Observe a seguir essa representação na reta. Então eu tenho aqui de 0 até o menos 1, já que ele era negativo, eu dividi em 10 partes. Se você contar aí, você tem uma parte, 2, 3, 10 partes. Nesse pedacinho aqui, eu tenho 0,2 e tenho 0,3. Lembrando que eles são negativos. Tá? Então, se tem 0,2 e 0,3, no meio desse negócio aqui, vai ser o 0,25. Imagina isso maior, tá? O 0,2, imagina que você ampliou essa reta. Aqui vem o 0,2, aqui vem o 0, 2, 1, 0, 2, 2, 0,
2, 3, 0, 2, 4, e aí no meio vem o 0, 2, 5, e assim por diante. 0, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, o 0, 2, 10 seria o 3, o 0, 3. Observação, a abscissa é o número que corresponde ao ponto representado numa reta. Então o pontinho, o número que você marcou é uma abscissa. Por exemplo, bem aqui eu tenho menos 1, isso aqui é uma abscissa. 2 é uma abscissa. 1/4 1,4 é uma abscissa e assim por diante. Chama-se origem o ponto que corresponde a 0. Então chama-se origem o ponto que corresponde a 0, que é esse ponto aqui. O número racional A sobre B de todas as frações equivalentes a A sobre B são representadas por um único ponto na reta numérica. Então olha só, o que eu vou dizer para você a respeito disso. Esse ponto, imagina que esse ponto aqui, tá, é o ponto meio. Então, se eu tenho 1 sobre 2, eu posso multiplicar isso aqui por 2. Ele vai virar 2 sobre 4. Se eu multiplicar por 2 de novo, ele vira 4 sobre 8. Tá? Enfim, eu vou multiplicar várias vezes e o mesmo número vai dar como resposta a mesma posição, porque todos eles valem 1 sobre 2. Quanto é que vale 1 dividido para 2? 0,5. Quanto é que vale 2 dividido para 4? 0,5. Quanto é que vale 4 dividido para 8? 0,5. Então, todos esses pontos correspondem à mesma posição. Por isso aqui ele tratou como A sobre B, porque pode generalizar isso para qualquer fração que você quiser. Vamos lá na página 14. Primeira questão. A atividade agora é com você, tá, pessoal? Eu vou fazendo aqui, mas vocês vão completando aí a de vocês. Página 14, primeira questão. Observe a reta numérica e determine a abscissa do ponto A. Pessoal, onde é que está o ponto A? O ponto A está bem aqui, ó. Então, qual é a abscissa que corresponde ao ponto A? É o número que está naquela posição. Qual é o número que está naquela posição? 1 sobre 5. Letra B, qual a abscissa do ponto H? H está bem aqui, ó. Qual é a abscissa do ponto H? 2. A abscissa do ponto D. Quem é que está no ponto D? Menos 1. A abscissa do ponto... O ponto é a letra, tá? O ponto da abscissa menos 3. O ponto da abscissa menos 3. Quem é que está lá em menos 3, pessoal? Ó, F. O ponto da abscissa menos 3 sobre 2. Quem é que está em menos 3 sobre 2? É. Bom, pessoal, então aí vamos lá para a página 14. Questão 2. Lá, observe a reta S e represente nela os pontos indicados a seguir. Aí eu tenho aqui. Começa no menos 10 e vai até o menos 12. Então essa reta aqui ela está à esquerda, né? O zero deve estar para cá, para esse lado, certo? Então eu vou ter o menos 10, aqui vai ser 10,1, aqui vai ser 10,2, aqui vai ser 10,3, tudo negativo, tá? Aqui 10,4, tudo negativo, menos, todo mundo negativo. Então ele vai contando dessa forma. E aqui ele pediu para você colocar, para iniciar, por exemplo, o ponto A. Vai ser na posição 10,6. Então aqui eu tenho 10,1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui então vai ser o ponto A. E o ponto B? 10,3. Então eu tenho aqui 10,1, 10,2, 10,3. Aqui vai ser o ponto B. E 11? 11 é bem no meio da barra, né, pessoal? Então se eu tenho aqui 10,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem aqui onde seria o 10,10, na verdade é o ponto 11. Então aqui é o ponto C, menos 11 no caso. Letra D, menos 11,4. Então aqui vai ser 11,1, 11,2, 11,3 e aqui 11,4, que é o ponto D. 11,5, que é o ponto E, já seria o próximo. Ponto E, vem aqui, ponto E. E o ponto F é 11,7. Então, se eu tenho 11,5, aqui vai ser 11,6 e aqui 11,7, que é o ponto F. Aí aqui eu tenho 11,8, 11,9 e aqui o 12, que seria o próximo número inteiro. Terceira questão, para colocar de novo aí, colocar na reta numérica. Então, eu tenho os valores, tá? Alguns deles estão na forma de fração. Então, nessa questão, o que a gente vai fazer? Vamos numerar. Como o maior número que eu estou vendo aqui é 3, eu vou numerar até 3. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, para cá eu tenho 3. Para cá eu tenho menos 1, para cá eu tenho menos 2, para cá eu tenho menos 3. Então,
esse valor inicial, menos 3,12, né? Eu vou olhar só o primeiro número, 3,1, seria já o próximo aqui. 3, bem aqui seria 3,1. Então, 1, 2, 2, 2, esse número vai estar mais ou menos nessa posição. Tá? Bem por aqui assim. Olha esse, menos 2,3. Entre o 2 e o 3 eu tenho 2,1, 2,2 e mais ou menos por aqui eu teria o menos 2,3. Menos 1,88. Eu tenho 1 entre 1 e 2, né? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, bem aqui 1,88. Na verdade ele vai estar próximo do 1,9, né? Mas é mais ou menos por aí, negativo. Quem mais? Esses dois valores que sobraram, eles estão na forma de fração. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso transformar eles. Tá? Esse aqui, se eu pegar o 4 e dividir para 5, olha o que acontece. 4 para dividir para 5 não dá. Coloca 0, 0, 40 dividido para 5 dá quanto? 8. Então seria menos 0,8. 0,8, pessoal, depois do 0 para a esquerda, como ele é negativo, vem o 0,1. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, mais ou menos por aqui eu teria menos 0,8. Só que o menos 0,8 na verdade é a fração menos 4 sobre 5. Então bem aqui eu vou colocar essa fraçãozinha. E por último 5 sobre 3. Se você pegar e dividir o 5 para 3, esse valor aqui dá aproximadamente 1,66. Então 1,66 é maior que 1 e menor que 2. Então vai estar aqui entre 1 e o 2 positivo. Então vou ter 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 e mais ou menos por aqui eu tenho 1,66, que é a fração 5 sobre 3. Página 14 está falando sobre números opostos ou simétricos. Números opostos e módulo de um número racional. Para desenvolver o conceito de números opostos e módulo, ou valor absoluto de um número racional, vamos recorrer à representação geométrica nos exercícios a seguir, pessoal. Aqui eu tenho, primeira questão da página 14. Observe as retas numéricas e encontre o padrão presente nos 3 exemplos. Em seguida, escreva suas conclusões. O padrão aqui, meus amigos, é o seguinte. De 0 até 2, ele me deu 4 partes. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar esse meu 2 e vou dividir para 4. Tá? Se eu for tentar dividir não dá, vai ter que colocar 0, 0,20 dividido para 4, isso aqui dá 5. 5 vezes 4, 20, para chegar em 20 não falta nada. Então, cada parte dessa vale 0,5. Então, se eu colocar aqui do 0 para frente, vai ser 0,5 mais 0,5 dá 1, mais 0,5 dá 1,5. Então, ele está contando, na verdade, de meio em meio. Cada pedaço dele vale 0,5. Se você for somando aí, ele vai dando esses valores certinhos, tá? Se eu fui para a direita desse jeito, para a esquerda eu vou do mesmo jeito, ó. Menos 0,5, menos 1, menos 1,5, ok? Item B. No item B eu tenho fração. E essa fração tá 4 e 5 embaixo, tá? Então esse número de 5 está dizendo a quantidade de partes. Se ela chegou na quarta parte, então provavelmente aqui começou com a primeira parte de 5. Aqui é a segunda parte de 5 e aqui é a terceira parte de 5 e aqui é a quarta parte de 5. Se eu fiz assim para a direita, eu vou para a esquerda. Menos 1 sobre 5, menos 2 sobre 5, menos 3 sobre 5. E na letra C, ele já me deu a medida que é 1/3 para a direita e 1/3 para a esquerda. Então, provavelmente aqui é 2/3 e aqui é 3/3. Quem é 3/3, pessoal, é 1. Se você dividir o 3 para 3, dá 1. Para cá vai ser menos 2/3 e para cá, então, seria menos 1. Página 15, números opostos ou simétricos. Segunda questão. Usando o padrão encontrado no exercício anterior, determine o oposto do número marcado. Pessoal, fácil, né? O oposto vai ser... Lembra que o oposto é só trocar o sinal. Então, se ele deu menos 3... Para lá vai ser mais 3, né? 0,3. Então, basta eu contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Então, agora eu vou contar 3 para a direita. 1, 2, 3. Aqui é o mais 0,3. Bem aqui nesse ponto. E aqui ele me deu 3 sobre 2. Então, provavelmente do outro lado eu vou ter o menos 3 sobre 2. Então, se aqui está contando, vamos ver quantas casas. 1, 2, 3. A parte de cima está indicando a quantidade de partes, 3.
Então, para cá eu vou contar mais 3. 1, 2, 3. Só que como é para a esquerda, menos 3 sobre 2. Então, aqui ele deu a representação do número menos 4 sobre 3, que está aqui, e o mais 4 sobre 3, que são números opostos aí, ou simétricos. O módulo vai ser a mesma coisa. Lembra que o módulo, quando você tinha um módulo de menos 5, a resposta era 5? Aqui o módulo de menos 4 sobre 3 é 4 sobre 3. O módulo de mais 4 sobre 3 é 4 sobre 3. O módulo vai permitir que o valor fique sempre positivo. Página 16, questão, agora é com você. Tem lá, escreva o oposto dos seguintes números racionais. Pessoal, 7 sobre 3, o oposto dele é menos 7 sobre 3. É só trocar o sinal. Menos 81 sobre 225 vai ser mais 81 sobre 225. Aqui não tem sinal, lembra que quando não tem é mais, então aqui vai ser menos 16,34. E aqui que é menos vai virar mais 12,57. E na 2 escreva o módulo dos seguintes valores. Então se aqui dentro tem mais 3 sobre 17, a resposta que vai sair do módulo é 3 sobre 17. Na B, menos 39 sobre 32, vai ser 39 sobre 32. Mais 16,3 vai ser 16,3. E menos 5,84 vai ser 5,84. Comparação de números, aqui pessoal, números racionais, tá? Comparação de números racionais, página 16. Na primeira questão dessa página aí, pessoal, ele está dizendo o seguinte: quando você vai fazer a comparação, você vai identificar quem é o maior e quem é o menor, tá? Então, a indicação de números maiores e menores vai me dar aí essa comparação. Se eu conseguir identificar isso, é isso que vai ser a comparação. Então, olha a primeira questão. Ajude a abelha polinizadora a chegar ao pote de mel. Para isso, ao escolher um caminho, ela deve sempre optar pelo menor, olha aí, menor número em relação à casa em que está. E não pode voltar à casa que ela já passou. Então, vamos lá. Ela vai começar daqui. Então, o primeiro número é 2 sobre 3, tá? Depois que ela sair dessa casa, ela vai para onde? Aí eu posso ir para a direita ou para baixo, tá? Essa que é a ideia. Só que ela só pode escolher o menor número, tá? Então essa abelha aí vai escolher entre 2,1 e 1,99, o menor com certeza é 1,99. Então 1,99 vai ser a próxima escolha. Depois que ela sair dessa casa, ela pode vir para a direita ou pode vir para baixo. Para a direita, pessoal, você tem 5 dividido para 4. Se você dividir 5 para 4, você vai ter 1,2. Tá? 1,25 na verdade. E se você dividir 1 para 5, você tem 0,2. Então o menor é esse aqui. Então o próximo 1 sobre 5. Daqui ela pode ir para a direita ou para baixo. Vamos lá. Eu tenho menos 3 e tenho 1,289. Nem precisa discutir, né, pessoal? Menos 3 é negativo. Então, entre um negativo e um positivo, o menor sempre vai ser o negativo. De novo, aqui ela pode ir para a direita ou para baixo, só que novamente eu tenho um negativo e um positivo. Então, eu vou escolher menos 4 sobre 7. Então, agora ela tem a possibilidade de ir para a direita, que é 3 sobre 2, que essa resposta dá 1,5. E eu tenho a possibilidade de vir para baixo, que é 1 sobre 8. E 1 dividido para 8 dá 0,125. Então, eu vou escolher 0,125, que é menor que 1,5. E agora eu só tenho a possibilidade de ir para a direita. Então, deixa eu marcar aqui que eu não coloquei. Depois do 1,5 vem o menos 0,3. Depois vem o menos 4 sobre 7. Depois vem o 1 sobre 8. E por último, o 6 sobre 5. Então, por último, ela vem para cá e chegou no pote de mel. Então, essa era a questão 1. A questão 2 que eu vou fazer aqui em cima, ela está pedindo para você colocar esses números em ordem crescente. Tá? Eu vou deixar essa questão para vocês tentarem fazer aí, colocar em ordem. Eu vou fazer aqui em cima para vocês terem como resposta, mas aí vocês vão tentando verificar em casa as correções. Tá? O menor número que eu tenho aí do meio desses que estão selecionados aqui, tá? Dos que eu já marquei, é menos 3. Tá? Vou colocar em ordem crescente, ele está pedindo aqui embaixo, em ordem crescente. O menor que eu tenho aí é menos 3. Depois do menos 3 eu venho com menos 4 sobre 7. Depois deles o 1 sobre 8. Depois dele o 1 sobre 5. Depois dele o 2 sobre 3.
depois dele o 6 sobre 5 e por último 1,99. Se você fizer a divisão desses valores aí, tá? 1 para 8, que dá 0,125, ele é menor que 1 para 5, que é 0,25, 0,2, 2 sobre 3, que é 0,66, 6 sobre 5, que é 1,2. Você vai perceber que cada um é um menor que o outro, tá? E aí você vai acompanhando até chegar no maior. Então ele pediu para marcar quem é o maior e quem é o menor. O menor então é menos 3 e o maior é 1,99. Comparação de números inteiros, página 17. Que afirmação podemos escrever a respeito da comparação entre, letra A, dois números racionais positivos? Bom, pessoal, então na letra A, dois números racionais positivos, a comparação que eu vou fazer é a seguinte: o menor fica sempre mais próximo do zero. Então, quanto mais perto do zero, eu tendo o zero aqui, se ele é positivo, quanto mais próximo ele chegar, ele vai ficar o quê? Menor. Já na letra B, dois números racionais negativos, o maior fica mais próximo do zero. Tá? Aqui era o menor, aqui é o maior. Então, se ele é negativo, ele é desse lado, quanto mais perto do zero ele chegar, maior ele vai ficar. Letra C. O positivo sempre é o maior. Por quê? Na letra C ele está pedindo dois números, sendo um positivo e um negativo. Então, o positivo sempre vai ser maior que o negativo. Comparação de números inteiros, página 17. Quando dois números racionais se apresentam na forma de fração, uma opção para comparar é proceder do seguinte modo. Olha lá, tem duas opções. A primeira, se os denominadores são iguais, tá? Denominador, lembra que é o número de baixo, comparam-se os numeradores. Então, eu tenho 1 sobre 2 e tenho 3 sobre 2. Se aqui, que é 2 e aqui é 2, são iguais, então eu olho para o de cima. Como 3 é maior que 1, então a maior fração vai ser 3 sobre 2. Ok? Então aí eu represento assim, ó. 3 sobre 2 maior que 1 sobre 2. Mas se, no segundo caso, se os denominadores são diferentes, olha aqui, ó. Aqui é 2 e aqui é 5, são diferentes. Então deve-se utilizar o mesmo denominador comum, ou seja, calcular o MMC. Então eu vou ter que trabalhar aqui com MMC. Então vou ter que trabalhar agora com MMC. Por exemplo, vamos lá, vou fazer o MMC entre 2 e 5, só para relembrar aqui. Por 2 vai dar quanto? 1. E aqui não dá para dividir 5. Por 5 aqui vai dar quanto? 1. E aqui 1. 2 vezes 5, 10. O MMC é 10. Tá? Aí eu vou pegar as duas frações e vou colocar sobre o denominador. Quais são as frações que eu tenho para comparar? 3 sobre 2 e 1 sobre 5. Eu quero saber, as duas são negativas, né? Quero saber qual é a maior e qual é a menor. As duas frações eu vou escrever usando o denominador 10, que foi o MMC que eu encontrei. E agora vocês vão lembrar de um detalhe. Guarda essa frase. Quando você calcular o MMC, você vai dividir ele pelo número de baixo e multiplicar o resultado pelo número de cima. Como assim, professor? Eu vou pegar o meu 10, que foi o MMC, dividir por 2 e depois multiplicar por 3. Olha o que vai acontecer. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, essa fração corresponde a essa aqui, ó. Ok? Vamos tentar a outra. 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, essa fração, 1 sobre 5, corresponde à fração 2 sobre 10. E agora sim, o denominador 10 e denominador 10, eu posso comparar os números de cima. Entre menos 15 e 10 e menos 2 e 10, se os dois são negativos, quem é que está mais perto do zero? É o 2. Então, essa aqui, ela é maior do que a outra. A atividade de vocês, pessoal, o dever de casa de vocês vai ser resolver essa atividade agora é com você, da página 16. Tem lá a página, resolva as atividades agora é com você, da página 18 e 19, é a questão de 1 a 5. Depois a gente vai discutir sobre elas, tá? Mas a atividade de vocês é essa aqui, tentar resolver essas questões. Enquanto isso vamos tratar aqui da comparação de números inteiros na página 19. Tem lá uma atividade explorando seus conhecimentos, pessoal, e a gente vai fazer o seguinte. A primeira questão tá: circule as frações que resultam em decimais exatos. O que é um decimal exato? Olha só o primeiro.
pegar essa fração aqui, 4 sobre 5, já falei para vocês que é 4 dividido para 5. Aqui tu vai colocar 1, 0, 0, vírgula, eu já fiz essa conta, né? O resultado dá 8. 8 vezes 5, 40, para chegar em 40 não sobra nada. Quando resulta nesse resto aqui 0, eu sei que 4 divide para 5. Não exatamente, mas ele dá um decimal que é exato. Então 0,8 é um decimal exato, porque ele restou 0 aqui. Então essa eu vou marcar, porque para mim ela é um número importante, tá? Então se você for tentando fazer as outras, 7 dividido para 8, essa aqui, 7 dividido para 8 vai dar 0,875. Então essa aqui também é decimal exato. 4 dividido para 7 dá 0,514 e mais uns algarismos aqui. Então não é exato, não vou marcar. 2 dividido para 3 dá 0,66666. Então também não é decimal exato. 15 dividido para 12 dá 1,25. Então ele é um decimal exato. 1 dividido para 2 dá 0,5. Também é decimal exato. E 9 dividido para 8 é 1,125. Então marca que também é decimal exato. Olha a questão 2. Represente na forma decimal os seguintes números fracionários. Bom, então nessa aqui eu vou usar primeiro aquela técnica que a gente fez na aula de ontem, a aula anterior, tá? Na aula anterior eu disse para vocês que vocês vão contar casas decimais após a vírgula conforme a quantidade de zeros que o número tem. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então quer dizer que esse número vai ser 0,004. Olha quantas casas, 1, 2, 3. Então a quantidade de zeros que tiver aí embaixo indica a quantidade de zeros que vai ter no número, tá? A quantidade de casas decimais que tem após a vírgula, na verdade. Ok? Então se eu tivesse assim, por exemplo, 125 sobre 100, quantos zeros tem o 100? 2. Então eu ia ter que andar duas casas, ia ficar 1,25. Certo aí? 9 sobre 5, dá para me usar essa técnica, porque 5 que está embaixo eu posso fazer ele virar um número que termina com 0, que no caso seria 10. Como é que eu faço 5 virar 10? Multiplica por 2. Só que se eu multiplicar por 2, vai ter que multiplicar em cima e embaixo. 9 vezes 2 vai dar 18 e 5 vezes 2 vai dar 10. Quantas casas decimais? Quantos zeros? Só 1. Então eu vou avançar só uma casa. Então vai ficar 1,8. Na letra C, não dá para me fazer essa opção, porque está difícil fazer o 3 virar 10. Não dá para multiplicar por 2 e por 3, ele não vai virar 10 embaixo. Então eu vou só dividir. Vou pegar o 10 e vou dividir para 3. Lembrando que esse 10 é negativo. 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10 falta 1. Boto o 0 e a vírgula. 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10 falta 1. Esse negócio vai continuar dando 1 e aqui vai continuar dando 3. Então a resposta é menos 3,333. Essa aqui é a resposta. E na letra D, vou deixar para vocês fazerem essa divisão aí. 19 dividido para 4 vai dar 4,75. Olha a questão 3. Complete a lacuna a seguir com sinais de pertence e não pertence, de modo que a sentença se torne verdadeira. Aí eu tenho menos na letra A, menos 6. E ele está dizendo que menos 6 pertence aos naturais. Só que tu tem que lembrar que natural são os números positivos e o zero. Então, menos 6 é negativo, não cabe. Então, não pertence. Olha o menos 5. Menos 5 pertence ao conjunto Z. Só que o conjunto Z ele é positivo, negativo e zero. Menos 5 está dentro do conjunto dos inteiros? Está, ele é negativo. Então, pertence a Z. Menos 7 pertence ao conjunto Q. Conversamos sobre ele na aula passada. O conjunto Q é o conjunto dos números racionais. Quem é que está lá, pessoal? Todos os números. Tá? Aqui cabe positivo, cabe negativo, cabe zero, cabe fração, cabe dízima, cabe números decimais. Quer dizer, todos esses números que eu tenho nessa questão cabem lá. Então aqui eu vou dizer que ele pertence. A mesma coisa eu vou dizer na letra F. Pertence também, é uma fração negativa, também pertence aos inteiros, aos racionais. Na letra D, não pertence, porque nos naturais não cabe fração, só cabe positivo e zero. Fração não é número natural.
Fração é um número inteiro na letra E? Não é, né, pessoal? Então, não é, porque aqui só cabe positivo, negativo, zero. Fração só cabe aqui nos racionais. Letra G, 1,6 é natural? Também não é, porque por dois motivos. Ele tem vírgula, natural não tem vírgula, e ele está negativo. Natural também não pode ser negativo. E por último, na letra H também não pertence, porque dízima periódica está dentro do conjunto Q, do conjunto dos racionais, e não do conjunto dos inteiros. Comparação de números inteiros, página 19, quarta questão. Coloque em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Nessa daqui, eu vou usar a técnica que a gente fez agora há pouco do MMC, porque eu tenho denominadores o que aqui, pessoal? Diferentes. Então, eu vou fazer 6, 3, 2, 4 e 5. Eu vou calcular o MMC entre esses números. Tá? Então, vamos lá. Começando por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 3 dividido por 2 não dá baixa. 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. E 5 dividido para 2 não dá baixa. Por 2 de novo. 3 não dá para dividir. 3 não dá para dividir. 1 já é 1. Quando já é 1 não precisa mais dividir. E 2 dividido para 2 dá 1. E o 5 não dá para dividir baixa. Por 3 agora. 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. 1 que já é 1 repete. E o 5 dividido para 3 não dá baixa. E por último 5. Aqui vai dar 1, 1, 1, 1. E 5 dividido para 5, 1. Então o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então esse aqui é o MMC que eu estou procurando. Então agora que eu já sei que o MMC é 60. Eu vou fazer o quê? Uma barra 60 embaixo. Barra 60. Barra 60. Barra 60. Barra 60. Aqui vai ser a fração 1. Aqui vai ser a fração 2. Aqui vai ser a fração 3. Aqui vai ser a fração 4. E aqui vai ser a fração 5. Aqui embaixo vai ser a fração 1. Aqui vai ser a fração 2. Aqui é 3. Aqui é 4. Aqui é 5. Vamos lá, hein? Lembra da frase que eu comentei agora há pouco? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido para 6 é 10. 10 vezes 1, 10. Então, a primeira fração, 1 sobre 6, corresponde a 10 sobre 60. 60 dividido para 3 dá 20. 20 vezes 1, 20. 60 dividido para 2 dá 30. Vezes 1, 30. Como está negativo, menos 30. 60 dividido para 4, 15. Vezes 1, menos 15, está negativo lá. 60 dividido para 5, 12, vezes 1, 12. Então, como ele quer do menor, crescente é do menor para o maior. Então, eu vou comparar as frações aqui. Quais dessas aqui é a menor? Qual é a menor dela? Essa, né? Que é a mais negativa. Só que essa é a fração 3. Ela corresponde a quem? Ela corresponde a essa aqui. Então, a primeira fração é menos 1 sobre 2. Essa é a menor de todas. E depois dela, a outra que eu tenho negativa é esse menos 15 sobre 60. Ela é a fração 4. A fração 4 é menos 1 sobre 4. Ela é menor que... Qual é a próxima menor? Eu tenho 20, 12 e 10. Qual é o menor número? 10. 10 é a primeira fração, então é 1 sobre 6. Depois do 10, qual é a menor? 12. Quem é 12? 1 sobre 5. E por último... a fração que sobrou foi 1 sobre 20, que é 1 sobre 3. Então, está aqui na ordem crescente, da menor para a maior. No caso da letra B, vai ser mais fácil. Como não estão todas em fração, vai ser mais fácil transformar alguns números desses para número com vírgula, né? Fica mais fácil. Por exemplo, a primeira é 7 sobre 3. 7 sobre 3, se eu fizer a divisão, vai dar 2,333. Aí aqui continuou o 3. E se eu dividir 5 para 9, vai dar 0,555 e continua 5. Ok? Então eu tenho esses números e eu preciso colocar eles em ordem crescente. Qual deles é o menor? Não te esquece que vai ficar assim, ó. 0,23333. Esse é 1. Próximo número, menos 4,1. Próximo número é o módulo de 9,4, ó. Da 9,4, né? E o módulo de 5 sobre 9, que daria 0,555, que é a fração que a gente comentou aqui em cima. Qual desses é o menor? Logicamente vai ser o negativo. Então,
menos 4,1 é o menor número que eu tenho. Ele vai ser menor que... Qual é o próximo depois dele? Menor em quantidade, 0,5, né? Aqui, na verdade, eu escrevi errado. Aqui não é 0,2, aqui é 2,3. 2,3. Então, menor, 0,555. Mas quem é 0,555? Que fração corresponde a esse número? Nessa aqui? Então, vai ser o módulo de 5 sobre 9. Isso vai ser menor que... O próximo depois desse menor é 2,33. Qual fração corresponde a isso? 7 sobre 3. Isso é menor que o módulo de menos 9,4, que foi o que sobrou. Então, em ordem crescente, vai ficar desta forma. Questão 5. Circule os maiores números racionais em cada item. Os maiores, hein? Na letra A eu tenho 2 negativos. O maior é sempre quem está mais próximo de zero. Então, na letra A eu vou circular o 3,3, que é o que está mais próximo de zero. Letra B, 7,13 e 7,10. Quem é que está mais perto do zero? Mais perto do zero é o 7,10. E na letra C eu tenho 0 e 0,16. Como 0,16 é negativo, o zero é maior que qualquer número negativo. A gente já falou sobre isso. Questão 6. Sabendo que A é o maior elemento do conjunto, esse conjunto que está aqui, determine o oposto de A. Então, primeiro eu preciso saber quem é o maior. Pessoal, se é maior, esse cara que é negativo e esse que é negativo, com certeza não vão estar dentro desse grupo, né? Então, se é o maior, eu só tenho que descobrir se o 5,2, qual deles dois é o maior. 5,2 ou 5 sobre 2 ou 5 sobre 3. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir. 5 dividido para 2 dá 2,5. E 5 dividido para 3 dá 1,666. Qual é o maior, pessoal? 2,5. Então, eu sei que A é 5 sobre 2. Mas como ele quer o oposto de A, eu vou dizer que é o quê? Menos 5 sobre 2. 7. Assinale V ou F conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Então, na letra A, sendo x um número racional e x maior que zero, quer dizer que x é positivo? Com certeza, né, pessoal? Verdadeiro. Se x é positivo, ele com certeza é maior que zero. Existem números racionais positivos menores que 1? Ó, se você tiver a reta numérica e aqui for 0 e aqui for 1, lembra que aqui tem 0,1, 0,2, 0,3. Então, com certeza, aqui no meio tem números positivos que são menores que 1. Tá? Maiores que 0 e menores que 1. Então, verdadeiro. Sendo x um número racional e negativo, quer dizer que 0 é menor que x? É o contrário, né, pessoal? Se x é negativo, x é que é menor que 0 e não 0 é menor que x. 0 é o menor número racional? Não, a gente já conversou que se tem o 0 aqui, para cá eu tenho 1,1, 1,2, 0,1 na verdade, né? Para cá eu vou ter menos 0,1, então tem muito número aí. Tem muito número negativo racional, tá? Menor que 0 no caso. Então 0 é o menor número racional? Falso. Os números 5 sobre 4, 6 sobre 5, 1, 0, 9, menos 9 sobre 4 e menos 8 sobre 3 estão escritos em ordem decrescente. Para ser ordem decrescente, esse cara tem que ser maior que esse, que tem que ser maior que esse, e assim por diante. Esse aqui tem que ser o menor, né? Certo? Decrescente. Então vamos ver. 5 sobre 4, se eu fizer a divisão dele, ele vai dar como resposta, 5 sobre 4 vai dar 1,25. Tudo bem até aí? 6, se eu dividir 6 para 5, ele dá 1,2. Esse cara é maior que esse. Então, se ele é maior, até agora tudo certo. Vamos ver o próximo. 1. Esse cara é maior que 1? É. 1 é maior que 0? É. O 0 é maior que menos 9 sobre 4? Vamos ver. Se 9 sobre 4 é negativo, então 0 é maior que 9 sobre 4, né? Se eu dividir 9 para 4, isso aí vai dar 2,25. Tá? Isso aqui, vamos ver o último, é maior que, ó, vou fazer aqui embaixo, 8 dividido para 3 dá 2,666. Então tá certo, né, pessoal? Então quer dizer que esses caras realmente estão em ordem decrescente, então verdadeiro para essa questão. Olha a questão 8. A tabela a seguir mostra vários horários e a temperatura registrada por um termômetro em cada um deles. Em qual horário o termômetro indicou a menor temperatura? Então, nesse caso, é só olhar para cá e dizer qual é a menor temperatura. Com certeza, ou vai ser esse, porque eles são números negativos, certo?
Então, o menor é quem está mais longe de zero, é menos 1 sobre 5, 1,5, então vai ser às 6 horas. Letra A está aqui, 6 horas. Questão 9. Assinale a alternativa que apresenta o menor número racional. Se é o menor, não vai ser esse porque ele é positivo, não vai ser esse porque ele é positivo. Então vamos ver aqui, a letra C, se eu dividir 1 para 15, dá 0,066. Esse número está perto de zero, né? Então vamos ver, eu acho que não é esse, mas vamos ver. Esse aqui eu já sei, 4,9. E esse aqui, 19 dividido para 5, se eu fizer essa divisão aí, vai dar menos 3,8. Então, quem é que está mais perto do zero? É esse, né? Portanto, se esse está mais perto, a letra D é quem está mais longe. Quem está mais longe é o menor número, tá? Para número negativo, o que está mais perto do zero é o maior. Olha 10. Observe a reta numérica a seguir. É correto afirmar que, letra A, a abscissa A vale menos 4? Bom, vamos ver aqui, né? Daqui para cá, pessoal, de 0 para esse próximo ponto, ele colocou 1,5. Então, ele não está contando de 1 em 1, ele está contando de 1,5 em 1,5. Se eu somar mais 1,5 aqui, vai dar quanto? 3. Se eu somar mais 1,5, dá 4,5. Se eu somar mais 1,5, dá quanto? 6. Para cá eu tenho 0, tenho menos 1,5, menos 3, menos 4,5 e menos 6. Letra A, ele disse, o ponto A vale menos 4? Não vale, vale 6, né? O ponto B vale menos 2? Também não vale, vale menos 4,5. Ponto C vale 3 sobre 2? C está bem aqui. Se eu pegar 3 e dividir para 2, pessoal, pensa aí, R$3 para duas pessoas é 1,50 para cada. Como ele é negativo, ele é negativo. Então, a letra C está correta até agora. Vamos ver a D. Ponto D vale 2 sobre 2. Ponto D vale 2? Está aqui. Não, D vale 3. E o ponto E vale 7 sobre 2? Quanto é R$7 dividido para duas pessoas, pessoal? 3,50. Então, o ponto E está valendo 4,50. Então, a alternativa correta realmente é a letra C. Questão 11, comparação de números inteiros, página 21. Na reta numérica a seguir, as abscissas dos pontos A e B são números opostos. Olha lá, hein? A e B são números opostos. E a distância de A até C é a mesma de C até a origem. Sabendo que a abscissa C vale 2 sobre 3, vale menos 2 sobre 3, qual é a abscissa B? Então eu sei que A e B são números opostos. Quer dizer que bem aqui vai dar um número positivo igualzinho ao daqui, só que negativo. Confere, são opostos. Ele disse assim, a distância entre A e C é a mesma de C até a origem. Então essa distância que está aqui, ó, ela é igual a esta aqui. Sabendo que a abscissa do ponto C é menos 2 sobre 3, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Se aqui ele me deu 2 sobre 3, eu vou começar do início. Aqui vai ser 1 sobre 3. Aí eu tenho 2 sobre 3. Aí bem aqui eu venho 3 sobre 3. E aqui eu venho 4 sobre 3. Então a abscissa do ponto A é 4 sobre 3. Se é 4 sobre 3, o oposto disso, que é a abscissa B, vai ser, aqui é menos 4 sobre 3, aqui então vai ser 4 sobre 3. E 4 sobre 3 é a letra E. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Aí vocês completam o livro de vocês aí, tá? Até essa página. Essa página 21, ela encerra o capítulo 6. Então, para as próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar o 7 e aquela atividade que eu passei para vocês, tá? Não esqueçam de fazer. Vamos só relembrar aqui qual foi a página que eu passei para vocês. Agora é com você, página 18 e 19, tá? Questão 1 a 5. Valeu, galera, é isso.